Nós vamos tratar do antepenúltimo tópico da doutrina escatológica, que vai tratar do reino milenar, do milênio. E vamos, nesse primeiro vídeo, montar um cenário para a implantação do reino milenar. Para isso nós vamos ler na palavra do Senhor, no capítulo 25 do livro de Mateus, do versículo 31 a 46, que vai tratar exatamente desse assunto introdutório da implantação do reino milenar. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste-me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nós estamos diante de um texto que trata de um grande julgamento, que é exatamente o julgamento das nações vivas, as pessoas que restarem, que não forem mortas durante a grande tribulação e a batalha do Armagedon. Esse julgamento é um julgamento mal compreendido, porque a maioria dos pregadores, eles ensinam esse texto como sendo o julgamento final, o último julgamento. E não é o julgamento final, e nem é o último julgamento da história da humanidade. O julgamento final vai se dar 1000 anos após, depois da implantação do reino milenar, que é o chamado julgamento no grande trono branco. Mas essa passagem vai tratar do julgamento das nações. Também esse texto é mal compreendido porque muitos ensinam que
dizem que esse texto está ensinando uma salvação pelas obras. Mas essa é uma má compreensão da passagem. No último dia, quando Jesus voltar, depois da batalha do Armagedon, depois que o Senhor Jesus vencer seus inimigos, esse texto vai falar exatamente que esse julgamento se dará nesse momento da volta do Senhor Jesus. O texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ora, o texto está falando exatamente que é um julgamento que vai ocorrer quando o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, ele voltará com todos os seus anjos e também em outras passagens, não propriamente nessa passagem, que o Senhor Jesus voltará também com a sua igreja, com o seu povo que ele arrebatou há 7 anos atrás, antes do começo da grande tribulação. E ele virá com todos os seus exércitos, não só de anjos, de seres angelicais, mas também com seres redimidos que fazem parte da igreja. E esse ensino é claramente ensinado, essa passagem, e claramente é ensinado no livro de Zacarias, conforme nós já estudamos em outros vídeos. Esse julgamento também é o julgamento de indivíduos pertencentes a todas as nações do mundo, que vão comparecer neste local diante do Senhor para receber a sentença de salvação ou a sentença de perdição. O texto diz assim no versículo 32: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Olha, os cabritos aqui significam aquelas pessoas que ainda estão vivas, naturalmente todas elas tendo alguma nacionalidade, pertencem a algum país, e vão ter que comparecer diante de Cristo para serem julgadas. Tanto os cabritos, que representam aqueles que não creram em Cristo, como as ovelhas, que representam aquelas pessoas que creram em Cristo. E é interessante que o texto sagrado ensina que as ovelhas estarão à direita de Cristo, que será o juiz, e os cabritos estarão à esquerda. Olha, nas escrituras sagradas, estar à direita é estar em uma posição de honra. E nós podemos demonstrar isso nas escrituras em algumas passagens interessantes. Por exemplo, o Senhor Jesus, a Bíblia ensina que o Senhor Jesus está assentado à direita de Deus. Então ele está em um lugar de honra. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, 2 ladrões foram crucificados ao lado dele. E o que estava à direita foi aquele que reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado e foi salvo. Logo, estar à direita de Deus é estar em posição de honra. E nesse texto, as ovelhas, que representam aqueles que crerão em Cristo durante aquele período da grande tribulação, nesse julgamento, essas pessoas estarão à direita de Cristo, que é uma posição de honra. E aquelas que vão ser condenadas, que não vão ser salvas, vão à perdição eterna, estarão à esquerda de Cristo. Nesse julgamento é interessante que o juiz ele menciona alguns motivos pelos quais as ovelhas serão salvas e os cabritos serão condenados.
esses motivos aqui parecem ensinar que significam boas obras praticadas, mas não são boas obras que autenticam a salvação do homem, mas boas obras resultantes da fé daqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus. Então, no julgamento, tratando primeiro das ovelhas, ele diz assim, que ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E ele dirá às ovelhas que estarão ao lado direito, e dirá assim, porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá primeiro o rei aos que estiverem à sua direita, naturalmente as ovelhas: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele explica então os motivos: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha, uma leitura sem atenção vai levar a uma conclusão de que a pessoa vai herdar o reino, vai entrar no reino, aqui trata-se do reino milenar, porque ela praticou essas obras. Então dá uma falsa impressão que a salvação é pelas obras, mas a salvação nunca foi pelas obras, ela sempre foi pela fé. Em qualquer período da história bíblica, sempre a salvação é pela fé em Cristo. Mas essas pessoas vão entrar no reino porque praticaram essas obras. Então, vamos analisar exatamente que obras são essas. Durante o período da grande tribulação, que é um período em que o anticristo vai perseguir os judeus e vai perseguir aqueles que não receberem a marca da besta, a marca dele, do anticristo. Todos aqueles que se recusarem a essa marca, eles serão perseguidos. Mas a perseguição será especialmente para os judeus, conforme nós ensinamos no último vídeo, ensinando, tratando do capítulo 12 de Apocalipse, quando o dragão persegue a mulher, ou seja, quando o diabo persegue a nação de Israel. E a nação de Israel vai ser uma nação perseguida no mundo inteiro. No mundo inteiro. E quem se atrever a acolher o judeu, a dar abrigo e não denunciar aquelas pessoas que o anticristo está perseguindo, os judeus, elas serão também perseguidas e serão consideradas cúmplices ou coniventes. Então a tendência natural é que os judeus não terão onde se esconder. Eles serão extremamente perseguidos. Então, se uma pessoa se atrever a acolher o judeu, ou é um ato de loucura, ou é um ato de fé. E aqui, claramente, é um ato de fé. Por quê? Por que essas pessoas vão acolher os judeus? Porque elas creram em Cristo, crerão em Cristo. E sabem que o povo de Israel é o povo de Deus. E elas não vão entregar eles, os judeus, facilmente ao anticristo para serem mortos. E esse ato de esconder será uma demonstração da fé deles. Ou seja, a fé que eles têm levarão a eles produzirem essas obras. Que obras? Essas obras que são mencionadas aqui pelo juiz. De proteção total, para que eles não sejam destruídos. Isso é um ato de fé.
E nós podemos ilustrar esse ato de fé exatamente com uma história que a Bíblia registra do livro de Josué. No tempo de Josué, quando o povo de Israel chegou na terra prometida, estava pronto para conquistar a terra, e a primeira terra conquistada foi a terra de Jericó. Jericó era uma cidade bem guarnecida, com muralhas intransponíveis, e que seria impossível o exército de Israel, despreparado, invadir Jericó em função das muralhas. E Deus prometeu dar vitória ao povo de Israel. Então as muralhas não seriam empecilhos para Deus. Deus destruiu, como a história demonstra, a cidade de Jericó. Mas antes de destruir, Josué mandou 2 espias reconhecer a terra. Eles foram reconhecer a terra para depois trazer informações para Josué montar a estratégia da invasão da cidade. Só que eles foram descobertos. E foram descobertos pelos agentes do rei de Jericó. Eles então se esconderam na casa de uma mulher, que a Bíblia afirma que ela era prostituta, o nome dela era Raabe. E essa mulher acolheu esses espias, que eram 2, esconderam esses espias e não entregaram esses espias ao rei de Jericó. O rei de Jericó foi até na casa dela, que era um prostíbulo, e disseram: onde estão os homens que entraram na sua casa? Eles são judeus, eles são espiãos. E ela tinha escondido esses homens e não denunciou, não entregou. E com esse ato ela estava correndo risco. O risco de quê? De ser descoberta. Se o rei descobrisse que ela estava acobertando esses 2 invasores, ela seria fatalmente morta. Mas ela escondeu, protegeu e não os entregou. E ainda direcionou os homens soldados de Jericó para um caminho oposto daquele caminho que ela propôs que os espias fugissem, para que o rei de Jericó não os encontrasse. A pergunta é: por que ela fez isso? O que levou Raabe a proteger 2 inimigos do seu país, da sua nação? Ela sabia que a nação de Israel ia invadir Jericó. E por que ela fez isso, colocando o seu povo em perigo? É porque Raabe cria em Deus. Mas ela creu em Deus baseado em quê? Quais os fundamentos dessa fé? Simplesmente essa mulher ouvia falar desse Deus de Israel que estava levando o seu povo para tomar a terra de Canaã. Ela ouviu os relatos da travessia do Mar Vermelho, um povo saiu do Egito. Ela ouviu relatos de vitórias espetaculares que Deus deu ao seu povo, ao povo de Israel. E a fé dela foi construída nessas informações, conforme a Bíblia ensina. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Claro, a palavra de Deus ali era aquela palavra que era espalhada de boca em boca e chegou aos ouvidos dela. Ela creu em Deus. Baseado nessa fé, ela praticou essas obras. Ela escondeu os espias. Essa é a melhor ilustração que nós temos na Bíblia para esclarecer esse texto. Na época da grande tribulação, aqueles que crerem em Cristo, aqueles que confiarem em Cristo, através das mensagens que ouvirão, através dos missionários, os 144 mil judeus no mundo inteiro, e as 2 testemunhas lá em Israel, essas pessoas que crerem em Cristo, elas vão exercitar a fé delas exatamente escondendo esses judeus. E quando o Senhor Jesus explica o motivo
porque eles irão entrar no reino, eles até ficam surpresos, dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede e te abrigamos? Aí o Senhor Jesus disse assim: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É claro que esses meus pequeninos irmãos aqui se referem àqueles judeus que estavam sendo perseguidos e massacrados pelos anticristos, pelo anticristo. E muitos deles serão escondidos e poupados, não morrerão. Então a fé deles tem uma motivação, as obras que eles praticaram, escondendo esses judeus, não permitindo que eles fossem entregues ao anticristo, tudo isso motivado pela sua fé. É como Tiago vai ensinar no seu livro, dizendo que as obras são frutos da fé. Aquelas obras que Deus aprova são frutos da fé. Esses que estão à direita serão conduzidos ao reino milenar, conforme o texto disse: entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os cabritos que estarão à esquerda? A esquerda da Bíblia não é lugar de honra, é lugar de desonra. Então, esses cabritos receberão a mesma sentença do rei, do juiz, do Senhor Jesus. Só que eles não entrarão no reino milenar. Eles serão sentenciados à condenação eterna. Eles serão mortos. Primeiro mortos e levados para a perdição. Mas o juiz explica, o Senhor Jesus, que é o juiz, explica: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele explica dizendo: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me deste o que vestir. E eles até farão a mesma pergunta que os justos fizeram: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede e não te assistimos? A resposta é a mesma: quando vocês deixaram de fazer a um destes meus pequenos irmãos, a mim o deixaste de fazer. Então, esses pequenos irmãos se referem aos judeus, que são exatamente parentes de Jesus, através da nação de Israel, porque Jesus era um judeu. Quer dizer, por que eles não acolheram os judeus? Eles facilitaram até a entrega deles, dos judeus, ao anticristo, porque eles não criam Cristo. Eles não confiavam em Cristo. E eles não estão dispostos a se arriscar. Porque se eles fossem descobertos, naturalmente eles seriam mortos. E esses não tinham a marca da besta, né? Esses, na verdade, tinham a marca da besta. Eles não criam na pessoa do Senhor Jesus. Ora, esses que estiverem à sua direita entrarão no reino. E os que estiverem à esquerda entrarão na condenação eterna. Por que esse julgamento ele é importante? Muitos confundem. Como eu disse, ensinam que aqui é o julgamento final. Não é o julgamento final, é o julgamento que vai determinar, vai montar o cenário para saber quem vai entrar no milênio ou não no milênio, ou não. Olha, quando Jesus implantar seu reino glorioso, seu reino milenar aqui na Terra, podemos perceber que só crentes, só pessoas que têm fé nele, que creram nele, entrarão. O número das pessoas que vão entrar no milênio, de início, é um número muito pequeno, muito pequeno. Serão essas ovelhas que receberam a permissão para entrarem no reino milenar, e aquele 1/3 dos judeus que vai escapar da fúria da sanha do anticristo
que será libertado de uma maneira sobrenatural quando Jesus Cristo voltar, como o texto bíblico em Romanos 11, 26 diz: virá de Sião o libertador, e apartará de Israel da sua impiedade, e todo Israel, esse 1/3, será salvo. Então, esses entrarão no milênio. Nós vamos fazer muitos outros vídeos que vão tratar do milênio. Vamos entrar em detalhes, em pormenores, porque esse é um período previsto na Bíblia toda. Quase todos os profetas falaram desse período. E nós vamos tratar de uma maneira minuciosa sobre esse reino milenar. Mas aqui apenas queríamos demonstrar que no início a população que vai entrar nesse reino glorioso, nesse reino milenar, no milênio, é uma população pequena, constituída apenas das ovelhas, durante esse grande julgamento das nações vivas, dos indivíduos que pertencem a essas nações, e aquele 1/3 de judeus. E após o outro vídeo, nós vamos então montar o cenário, começar, propriamente dito, a doutrina milenar, a doutrina do reino glorioso do Senhor Jesus aqui nesta terra.